folha de batata doce, faz mal. Benefícios e como usar com receitas. Folha de batata doce faz mal. Benefícios e como usar com receitas. Além disso, as folhas de batata doce jovens e maduras têm benefícios significativos para a saúde. As folhas são de uma planta de clima tropical a temperado, cordada, sem pelos e em forma de coração. A superfície superior e inferior das folhas é de cor verde azeitona. As margens são pecíolos longos e lisos. As folhas de batata doce, classificadas botanicamente como Ipomoea batatas, crescem em uma videira herbácea perene e pertencem à família Convolvulaceae, ou glória da manhã. Também conhecidas como camote ou cumara, as plantas de batata doce são cultivadas principalmente por seu vegetal radicular doce tuberoso. Sim, as plantas de batata doce são normalmente cultivadas por seus tubérculos doces, mas as folhas também são ótimas. Essas folhas comestíveis contêm alta fibra alimentar e podem ser absolutamente deliciosas. As folhas, brotos e flores também são comestíveis e usadas na culinária. Para que serve a folha de batata doce? Muitas pesquisas conduziram que as folhas de batata doce também ajudam e são ativas na prevenção de todos os tipos de câncer, como câncer de mama, câncer no cólon, câncer no pulmão, câncer no estômago, leucemia. Aumentar o cálcio nos ossos. A vitamina K ajuda a manter o cálcio nos ossos e reduz as hipóteses de osteoporose. O consumo elevado dessa vitamina pode erradicar a perda óssea em pacientes com osteoporose. Esta vitamina é essencial para formar e melhorar a saúde dos ossos, reduzindo as chances de fraturas ósseas nas mulheres pós-menopáusicas. Prevenir doenças no coração. A vitamina K previne a calcificação das artérias, uma das principais causas de ataques cardíacos. Ela afasta os males das artérias e não permite que se formem depósitos prejudiciais à placa. A ingestão adequada desta vitamina mantém a pressão de sangue saudável e reduz o risco de ataque cardíaco. Ajudar no tratamento do câncer. A vitamina K reduz as chances de câncer do cólon, câncer de próstata, nasal, oral e estômago. Um estudo mostra que o consumo elevado de vitamina K por pacientes com câncer do fígado ajuda a melhorar suas funções. A ingestão de vitamina K reduz as chances de cancro e doenças cardiovasculares. Prevenir a coagulação de sangue. A vitamina K auxilia na coagulação do sangue, que ajuda a recuperar os cortes e contusões rapidamente, e requer 12 proteínas para funcionar. Quando a coagulação do sangue não ocorre corretamente, então pode-se experimentar doença hemorrágica do recém-nascido. Causada devido à deficiência de vitamina K. Os recém-nascidos devem receber a injeção de vitamina K no nascimento para evitar a doença hemolítica do recém-nascido. Melhorar a saúde do cérebro. Um estudo mostra que a vitamina K tem um papel essencial no metabolismo dos esfingolipídios, que tem um papel vital nas ações celulares e auxilia na formação e apoio estrutural no cérebro. Melhorar a visão. A vitamina ajuda a prevenir a degeneração macular, que é a principal causa de cegueira. A ingestão de vitaminas C, vitamina A, zinco, vitamina E e cobre ajuda a reduzir as chances de degeneração macular em 25%. Os olhos secos podem ser tratados com aplicação de colírio de vitamina que ajuda a proporcionar alívio. Ajuda também a tratar a doença de Stargardt, que é uma doença ocular da perda de visão em jovens. Combater a inflamação. A vitamina C possui antioxidantes que erradicam os radicais livres do corpo que danificam células e tecidos. A vitamina A reduz a probabilidade de alergias alimentares e impede a reação excessiva prejudicial. Reduz a inflamação, reduzindo as chances de doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson e Alzheimer.